Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo desse canal. Eu sou o Marco do Marketing e estou sempre aqui ensinando e ajudando donos de pequenas e médias empresas a construir um processo comercial através do digital. E hoje nós vamos falar sobre o porquê se sentir ocupado não significa que você vai vender mais. Tá certo? Então vamos para a tela. Hoje tem bastante coisa para a gente conversar e o conteúdo tá muito massa. Pessoal, então vamos lá. O que acontece quando a gente entende que se sentir ocupado, não quer dizer que nós venderemos mais, certo? O que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre a dor do empreendedor ocupado, certo? Que ele tem a sensação que o dia inteiro, que o dia está cheio, certo? E o resultado vai vir um faturamento, né? Então, isso é uma dor muito, muito, muito forte. Os três mecanismos, o que trava o crescimento e ninguém enxerga. O que. Perdão, fui do 1 para o 3. Né? O 1 para o 2. A história real, a gente vai trazer uma história. Eu sempre estou trazendo aqui um dos nossos clientes que passaram por isso, o que eles viveram, o que aconteceu. 3, os mecanismos. 4, as consequências. O que causa isso, né? Porque nem sempre existem dores e existem coisas que acontecem que são específicas e tem coisas que acontecem que são invisíveis. A mudança de mentalidade necessária para que isso não seja um problema, né? O que você precisa mudar dentro da sua mentalidade, porque mudando a mentalidade você vai conseguir ver o visível e o invisível. E qual caminho seguir então, né? Depois de ter entendido esses pontos. Beleza? Então vamos lá. Me diz se você já viu esse filme. Você já chegou no final do dia, cansado, exausto, com a sensação que trabalhou o dia inteiro, e quando foi olhar para os resultados, percebeu que não tinha fechado nenhuma venda ou não tinha alcançado o objetivo. Você já viu esse filme? Já passou por isso? Aonde foi parar todo esse trabalho? Para onde foi? Você respondeu mensagens o dia inteiro, você resolveu problemas de clientes, fez reuniões, atendeu ligações, organizou proposta, fez tudo que você podia fazer. E geralmente o empreendedor, além de fazer tudo o que podia fazer, ainda fez o trabalho de um monte de gente ao mesmo tempo. Sim ou não? Me conta aqui, me diz. Se você chegou até aqui e faz sentido esses conteúdos, por favor, curta esse vídeo. É muito importante para que o algoritmo, principalmente do YouTube, ele entenda isso e indique esse conteúdo para mais pessoas. Tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e siga nas demais plataformas também. Então, pessoal, vamos lá. Se você já viu isso, é muito importante para que eu possa saber o seu comentário, certo? A diferença é que ninguém enxerga o ocupado versus o produtivo. O ocupado está em movimento constante, o WhatsApp sempre cheio, dias cheios, cheio de atividade, e ele não para o dia inteiro. Não para. Você se sente assim? Ou você se sente produtivo? Atividades que avançam, negociações que avançam, você gera venda, o faturamento você está vendo ele crescer todos os dias. O que define o resultado não é o quanto você trabalhou, é em que tipo de trabalho você colocou o seu tempo. Faz sentido isso? Existe uma armadilha muito específica que acomete, né, que envolve empreendedores que trabalham muito e crescem pouco. Ela tem um nome bem simples: confundir atividade com resultado. Estar ocupado com ser produtivo.
Atividade é tudo que faz, é tudo que você vai fazer durante o seu dia. Responder mensagem, atender o cliente, resolver o problema, participar de reunião, organizar as vendas, organizar financeiro, principalmente quando você é empresa. Tudo isso é atividade. Resultado é o que aquela atividade gerou no concreto para o seu faturamento, para a última linha. Leads convertidos, contratos fechados, clientes retidos, receita gerada. A maioria dos empreendedores mede o quanto trabalhou. Poucos medem o quanto gerou. Pensa que isso funciona como uma academia. Você pode passar lá 2 horas dentro da academia. Andar de um lado para o outro, conversar com as pessoas, ficar no celular entre um exercício e outro. Ou você pode passar 45 minutos com foco total nos exercícios, fazendo o que você tem que fazer, que você vai sentir uma diferença extrema. Quem passou mais tempo na academia foi a primeira pessoa e quem treinou mais foi a segunda. No processo comercial é igual. Você pode ter o WhatsApp cheio de conversa, chegando lead o dia inteiro e não avançar com nenhuma negociação. Ou você pode ter 10 conversas, dar atenção para essas 10 conversas, focar nessas 3 conversas e fechar 3 contatos. O que define esse resultado é não é o quanto você trabalhou, é que tipo de trabalho você colocou nesse tempo. Enquanto você não separa a atividade de resultado nos seus números, certo? Você precisa separar a atividade de resultados nos seus números. Você vai continuar achando que o problema é falta de esforço. Enquanto, na verdade, pode ser excesso de atividade no lugar errado. Faz sentido isso para você ou não? Quando eu pergunto para um dono de empresa como que está o desempenho comercial do mês, a resposta quase sempre vem em volume. Quantas mensagens responderam, quantos leads chegaram, quantas horas a equipe está trabalhando, se está ficando hora a mais, se está ficando hora a menos, se está fazendo almoço, se não está fazendo almoço, quanto que cada um está vendendo. Alguns sabem, outros não. Esses números são os visíveis. São fáceis de perceber porque estão na superfície, estão ali no dia a dia, estão no relatório, é o que está aparecendo. Mas o número que realmente dizem se o processo comercial está funcionando, né, ou não, ou se esse processo está funcionando ou outro não, são os números que realmente vão avaliar o processo. Quantos leads chegaram por mês? Quantos desses leads receberam uma abordagem estruturada? Quantos chegaram até o envio de uma proposta? Quantos fecharam? E dos que não fecharam, qual etapa que cada um deles caiu? Esses 5 indicadores contam uma história completamente diferente do seu processo. Eles mostram aonde está o gargalo. Se muitos leads chegam, mas poucos chegam, por exemplo, numa proposta, o problema está entre o atendimento inicial e a proposta. Se muitas propostas são enviadas e poucas fechadas, o problema está na condução da negociação ou lá no follow-up depois da proposta. Esses números você não tem eles em diagnóstico, geralmente você não tem ele no relatório, a não ser que você tenha um processo comercial estruturado. Você tem sensação. E sensação de que está trabalhando muito e que não dá conta. A diferença entre quem cresce de forma consistente
E quem oscila todo mês está aqui. Não no esforço, na capacidade de olhar os números certos e tomar a decisão com base neles, nesses números. Agora, olha uma empresa aqui de tecnologia. Essa aqui que está na tela. Empresa de serviço de tecnologia. Faturamento ali em torno de 30 mil reais no mês estável. Tempo de mercado, né? 1 ano e meio, mas sem crescimento, tá? Nesse processo. A jornada de 11 horas. Estão trabalhando bastante. O WhatsApp não para, cheio de ticket. Tem muita conversa acontecendo. A percepção do dono é o quê? O dono achava que a equipe estava vendendo porque estava ocupado. O que os números disseram? 180 conversas por mês. 23 propostas enviadas. Vendas fechadas, 6 vendas. O que aconteceu com as outras 157? O atendimento, cliente existente com dúvida de suporte. Leads perdidos, fizeram perguntas e assumiram acompanhamento. Conversas internas, sobre operação e processo interno. Das 180 conversas, 157 eram não comerciais. O tempo real de trabalho necessário, mas não comercial. E ele preocupado em investir em time de vendas. Entende isso? Não faz sentido. Por quê? Porque ele não estava olhando para o que interessa. E atividade não é resultado. Existe um efeito colateral de atividades que poucos percebem. Quando você está ocupado o dia inteiro, o movimento cria uma ilusão de produtividade que impede você de enxergar o problema real. Você termina o dia cansado. Faz muita coisa durante o dia. Resolve muita coisa. E essa sensação de esforço funciona como um anestésico para a pergunta mais importante. O que de esforço gera o resultado? E aqui que está um mecanismo mais silencioso desse problema. Quanto mais ocupado você está, menos tempo você tem para olhar para esses números. E enquanto você olha para os números, menos você percebe que a ocupação não está gerando resultado. Se você não olhar, você não vai ver. É um ciclo. Você trabalha muito, não cresce. Trabalha mais para compensar. Continua a crescer. E a conclusão que você chega é que precisa trabalhar ainda mais. Mas a sensação não é de mais trabalho. É trabalho. A solução, a sensação não. Mas a solução não é mais trabalho. É um trabalho diferente. É separar o que é urgente do que é importante. É identificar quais atividades do seu dia realmente movem o faturamento para frente. E quais valem a pena manter, porque você precisa manter uma operação rodando. E essa sensação só aparece quando você para medir quanto trabalhou e começa a medir o que o trabalho gerou. Quem faz essa separação para de ser escravo e passa a ser dono do resultado. Faz sentido? Então, aqui os números invisíveis: quantas mensagens, quantos leads, os números visíveis. Quantas horas você trabalhou, os números que importam. Quantos leads chegaram, quantos você recebeu e teve uma abordagem estruturada, quantos chegaram até a proposta, quantos fecharam, aonde estão os que saíram. Se você não olhar isso, você vai ficar nesse ciclo.
E aí você tem o excesso de trabalho, a ilusão da produtividade, os anestésicos do esforço. E aí tem essa pergunta: o que esse esforço gerou de resultado? Então pensa assim, ó, números reais. Taxa de conversão atual, 3%. Cadê meu mouse? Aqui. 3%. Oi, o mouse parou lá. 3%. Quem doidou o mouse? 3%. Deixa eu só pegar meu cabo aqui. 3%. Opa. Ih, travou travando. Então pensa aqui, ó, nos números reais, 3%, 3,3%, né? Sobre 180 leads, certo? Se a gente transfere isso para o que é de proposta, dá 26% de proposta. É a diferença brutal entre a ocupação e o resultado comercial real. O potencial não realizado, conversas comerciais, mais 20%, mais tempo direcionado ao concorrente. Diferenciado corretamente, perdão, concorrente. Contratos adicionados por mês, né? Mantendo a taxa de 26%, a gente teria mais 5 contratos. Uma receita adicional de 5 mil reais, pensando no ticket médio, né? 12 meses, 54 mil reais, sem contratar mais ninguém, sem aumentar tráfego e só direcionando o esforço da maneira correta. Aqui a gente está falando de um ticket médio de R$ 1.000, R$ 900 aí, por cliente, por mês, recorrente. São empresas de tecnologia, que eu trouxe o exemplo aqui. Então, quando você começa a medir o que importa, o negócio muda de direção. Quando você sabe quantos leads chegam, quantos viraram propostas, quantos fecharam, você tem um mapa. Um mapa. Você para de adivinhar aonde está o problema e começa a tomar decisões baseadas em números, o que os números mostram. Quando você separa a atividade de resultado, você para de valorizar o quanto você trabalhou e começa a valorizar o que esse trabalho gerou. E essa mudança de perspectiva muda o que você cobra da sua equipe e o que você prioriza no dia aonde você coloca a sua própria energia como dono do negócio. Quando você tem clareza sobre quais atividades movem o seu faturamento para frente, você para de se sentir ocupado em tudo e começa a ser produtivo no que importa. O dia continua tendo as mesmas 24 horas, mas o que muda é o resultado do dia. Enquanto tudo isso está funcionando junto nesse ciclo, o faturamento para de ter constância, ter constância do quanto você trabalhou e passa a ser uma consequência de como você trabalhou. Essa diferença é o que separa o negócio que escala do negócio que esgota o dono. Esse é o negócio que cresce com margem. Não o que trabalha mais, o que trabalha certo. E aí você não se sente frustrado, você não se sente esgotado e você não se sente exausto. Trabalhando aí 11, 12, 14 horas por dia. Esse custo só começa a ser resolvido quando você finalmente consegue enxergar isso.
Então, quando você começar a medir, você vai ter o mapa e a mudança, até falei antes aqui, e a mudança de perspectiva. Aqui do escravo, né, também, falei antes do escravo ali. Então, quando você sai da cena de escravo e se torna dono, você muda de faturamento, né, por consequência do que você trabalhou, trabalha mais para compensar o resultado, não sabe aonde está o gargalo e tem a sensação de esforço. Depois, faturamento é igual a constância em como você trabalhou. Sabe exatamente aonde apertar, tem diagnóstico claro dos processos, crescimento com margem saudável. Tchau, tchau. Então, vamos recapitular o que a gente falou aqui. Estar ocupado e estar gerando resultado, principalmente comercial, que é o que a gente está falando aqui, são coisas completamente diferentes. E quando você não separa a atividade do resultado nos seus números, você vai continuar trabalhando muito e crescendo pouco sem entender o porquê. Os números que todo mundo olha, volume de mensagens, horas trabalhadas, conversas abertas, não dizem nada sobre o desempenho comercial do seu negócio. Os números que importam de verdade são quantos leads chegaram, quantos viraram proposta, quantos avançaram na proposta, quantos entraram na negociação, quantos fizeram uma contraproposta, a microetapa, aonde cada um desses caiu e por quê. E o excesso de trabalho esconde um problema. Porque a sensação de esforço funciona como um anestésico para a pergunta mais importante. O que esse esforço gerou? Geralmente a resposta é, eu estou trabalhando demais. Quando você começa a medir o que importa, você para de ser escravo de ocupação e passa a ser dono do resultado. O trabalho não necessariamente diminui, mas o crescimento aparece. Porque agora você sabe qual parafuso apertar. E se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo para mim, por favor. Hoje, você sabe exatamente em qual etapa do seu processo comercial você está perdendo mais leads, mais pessoas interessadas? Porque eu já falei isso no conteúdo anterior aqui. Se a pessoa entrou em contato com você, é porque ela tem interesse. Não existe esse lance de não interessar. É uma margem muito pouca, muito pequena, das pessoas que tocam no botão por engano. O quanto você testa a primeira mensagem para o seu cliente? Responde para mim. Você tem esse número? Ou você está trabalhando com base na sensação? Olha, eu confio muito no feeling do dono, mas na direção do negócio, não em estatística. Me conta aqui nos comentários a sua realidade, porque eu leio todos os comentários e eles têm definido esse conteúdo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, por favor. Ativa o sininho. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Ativa o sininho. É muito bom saber se você está curtindo, deixando o seu like, comentando, porque eu vou entendendo o que está acontecendo aqui, se você está interagindo, se não, qual a temperatura do nosso conteúdo. Para mim é um prazer ter você aqui comigo até agora. E fazendo isso, curtindo, se inscrevendo, ativando o sininho, você vai receber os próximos conteúdos assim que eu postar. E não deixa de seguir nas demais plataformas, que eu estou sempre postando conteúdo lá também, conteúdos mais curtos, conteúdos mais pocket, para que você tenha cápsulas durante o dia, durante a semana, do que e como fazer as coisas. Maravilha? Então te espero no próximo conteúdo, espero ter ajudado você, deixa nos comentários aí a tua sugestão e o que você tem achado desses conteúdos aí para eu entender também. E um forte abraço e até a próxima.